Fala galera, bem-vindos ao canal do Homem Invisível. E hoje eu gostaria de falar sobre como que a nossa geração, principalmente a geração Z, viu gente? Principalmente a geração Z, caiu em uma das maiores falácias econômicas de todos os séculos, que nos escravizou, sabe? E vai continuar nos escravizando aí pelos próximos anos, porque a gente não se informou direito, porque a gente se deixou levar por discursos ideológicos polarizados. E qual é essa falácia? A falácia é a de que o consumismo dentro do mundo capitalista e o próprio mundo capitalista em si é aquilo que vai girar a roda da economia, não é? Girar a roda da economia, fazer com que as empresas cresçam, concorram entre si para venderem melhores produtos, porque com a demanda aumentando, com as pessoas querendo comprar mais, as empresas vão competir entre si para produzirem sempre produtos mais acessíveis à população, tornando esses produtos mais acessíveis e mais baratos, e logo as pessoas vão consumindo mais e girando a roda da economia e vão consumindo, e dessa forma as pessoas vão tendo mais bens materiais, mas vamos colocar isso entre aspas, propriedade privada, né, que isso não é propriedade privada, mas é o que as pessoas entendem por propriedade privada aí na internet. E consumindo, as coisas vão ficando melhores, a gente vai comprando iPhone, PC, carro, e a gente vai sendo feliz e confortável com base nisso. Essa foi a grande falácia em que a nossa geração acreditou, principalmente depois de um certo tempo de PT, de Partido dos Trabalhadores, que na cláusula, no nome, tem aquele negócio meio socialista, vermelho, aquele jogo psicológico. Aí a gente ficou falando assim, não, esse povo aí faliu o Brasil, esse partido aí faliu o Brasil, esses comunistas aí, esses socialistas que estavam no poder faliram o Brasil, os meus professores todos eram de esquerda e falavam bem do comunismo, olha como é que tá Cuba, olha como é que tá, como é que ficou a Rússia depois de um tempão, precisou se modernizar, precisou passar por uma industrialização fodida depois disso, forçada, o povo até hoje lá encara dificuldades. Então assim, a geração Z ela acerta quando entende que o comunismo, o socialismo é uma grande desgraça, é autoritário, suprime liberdades individuais e a liberdade de expressão, né, o expressionismo individual. Mas também, mas muitos, né, não atinaram ainda para o fato do capitalismo ser também uma grande mentira, o liberalismo capitalista e o consumismo na sociedade pós-moderna ser também uma grande mentira, ok? Que mais escraviza e empobrece as pessoas do que as faz ter propriedade e as empresas competirem e tal. Bom, então vamos começar com a argumentação. Por que eu acho isso? Bom, antes de tudo, eu gostaria de convidar você, caso queira, para entrar no nosso grupo do Telegram, só discussão foda, que eu sempre vou colocar aqui na descrição dos grupos, doar pelo LivePix, caso tenha alguma sugestão de tema, ou também queira só ajudar o canal, ok? A doação do LivePix é sempre bem-vinda, conto com vocês para isso. E também, para que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e bora lá. Galera, o negócio é o seguinte, essa imagem que eu escolhi para poder me representar no vídeo, é a imagem de um sistema econômico que eu apoio, que é pautado nos valores sociais cristãos, tá? Principalmente aqueles desenvolvidos por católicos romanos como Chesterton, um grande pensador inglês do início do século XX, e outro chamado Hilaire Belloc. Depois eu vou recomendar os livros dele. E pesquisem no Google, tá? Porque hoje eu não vou explicar tanto desse sistema. Esse sistema se chama distributivismo, ok? Em que há sim um grande respeito pela propriedade privada, mas ao mesmo tempo que a concorrência nesse mundo de livre mercado, no mercado, não é incentivada pela competição predatória. Ok? Ela é incentivada, como eu posso explicar para você? Ela é incentivada necessariamente pelas cooperativas agrícolas, pelas comunidades cristãs e católicas, principalmente no meio rural, onde o distributivismo já foi implantado, inclusive em alguns lugares da Espanha, e onde ele é mais fácil de implantar, digamos assim, não é? Há incentivos fiscais para pequenas empresas, não é? A cooperação é local, cada comunidade valoriza o comércio local com a sua cooperação, ao invés de sempre haver exportação do que é de fora para dentro, né? Os bancos são comunitários, as cooperativas de créditos elas buscam ajudar as famílias a comprar terras, ferramentas, ao invés de comprar somente tecnologias e outras coisas mesmo. O foco é mais em terra. Então é meio que distribuir terra mesmo. Ah, Gabriel, mas isso aí não acarretaria uma revolução, um tipo de tomada, né, da propriedade alheia do grande capitalista para as pessoas mais pobres, para uma distribuição de terra? Sim, seria uma revolução, mas isso aí fica para outro vídeo, tá? Esse é o sistema que eu apoio, e as críticas que eu venho trazer são inspiradas naquilo que eu estudei do distributivismo, que me parece ser o modelo mais justo. Então vamos lá.
que é o bem, gente? Gente, pensa comigo. Qual é o bem mais precioso que um ser humano pode ter, principalmente no nosso século, para poder ter estabilidade e rentabilidade? É um carro? Não. Um carro dentro de 4 anos fica ultrapassado. Até aí aparece um zero, um carro novo. Nos países de primeiro mundo, eles trocam de carro igual trocam de celular. Aqui no terceiro mundo que a gente fica aí mais de 6 anos com o mesmo carro, né? E semi-novo ainda, né? É celular, por favor, né? É componentes eletrônicos, é PC gamer. É o quê? Qual que é o bem mais valioso, cara? Propriedade. Propriedade é terra. É terra. É latifúndio. Minifúndio, latifúndio. A propriedade mais valiosa que um ser humano pode ter é terreno. É mobília. É o mercado imobiliário. O mercado imobiliário é o mais estável, mais fácil, né? Agora me fala. Quantas pessoas dentro do mundo capitalista pós-moderno que consomem, que compram, que vão para sua kitnet, possuem terreno? Quantas pessoas possuem terreno? Aqui na sociedade de Nova York, desenvolvida no mundo capitalista, cheio de gente desabrigada, mas aí, olha o capitalismo, cheio de outdoors, cheio de... qual que é o nome? É outdoor, não é outdoor, é um nome mais específico para isso, né? Esses banners incríveis aqui, esses projetores, essas telas de LED, projetando marcas que deram certo, que empregam milhares de pessoas para trabalhar no mundo capitalista, não é? Quem aqui possui terreno? Fala para mim. Quem aqui possui uma terra para poder plantar o que quiser, cultivar o que quiser, alugar quando quiser, se quiser alugar? Quantos possuem algo para poder construir uma casa, um teto para poder dormir à noite? Nenhuma. Mas todos aqui, né, assim, claro, né? Nesse mundo aqui, se você trabalhar e der certo, você consegue entrar para um McDonald's e consegue por um preço baratinho, depois de um tempo, comprar um celular da hora. Não é não? Nos Estados Unidos. Porque é baratinho, o celular lá é baratinho. Você consegue alugar uma kitnet. Supondo que você consiga, né? Alugar uma kitnet também, um preço razoável. Se você trabalhar por 12 horas por dia no McDonald's, né? Com 2 salários mínimos juntos, você aluga uma kitnet numa periferia do Harlem, ali em Nova York, com um vizinho gritando do lado, mas aí você vai ter um iPhone. Você vai ter o quê? Você vai ter um carrinho pra você poder ir lá pra cá e de lá pra cá. Em Nova York você não precisa, que o táxi, né? Você vai de táxi. Ainda eles usam muito táxi lá, vai de Uber, de táxi. E vai viver na vida. E depois de trabalhar igual um filho da puta nesse emprego, em que você não tem nada, é apenas um funcionário, você volta para sua casa e continua gastando com os seus benefícios, né? Com celular, com videogame, com hambúrguer, comida processada, tudo baratinho. Porque a concorrência das empresas é muito grande, então tudo fica baratinho, a produção em massa. Não é? Não concordam comigo? É a produção em massa industrial. Então esse aqui seria o típico modelo de uma cidade capitalista, não é? Enquanto numa cidade socialista você tem o quê? Tudo padronizado. Não há nem necessariamente a predominância das propagandas ou das pessoas umas sobre as outras, predatório, mas todo mundo tem um acesso, isso acontecia realmente na União Soviética, né? Todo mundo tem acesso a uma moradia básica com as coisas padronizadas, com tudo controlado, bonitinho pelo governo. Só que é questão, né? Você moraria aqui, seria mais um funcionário, mais um empregado. Não ascenderia de escala social, trabalharia na mesma coisa a vida inteira, seria encaixado em uma posição na sociedade, colocado dentro de um cubículo desses para morar e ficaria nisso a vida inteira. E se conformaria. E apoiaria a causa coletiva da União Soviética para mandar homens ao espaço. Enquanto você aqui não pode se expressar da forma que quer, não pode ter a crença necessariamente que você quiser, porque é tudo controlado pelo Estado. Como é, inclusive, até mesmo na China, né? Em que a Igreja Católica é controlada pelo Estado. Tem a Igreja Católica estadual, né? E tem a Igreja Católica clandestina, que é perseguida. Né, que é aqui, é conforme com o Vaticano, mas ela é perseguida. E tem a dos ortodoxos lá, mas os ortodoxos também tudo vendido pros... Que eu sou ortodoxo, né? Tudo vendido pros comunistas lá, né? Igual era na época do Stalin. Mas enfim, nos russos, né? Mas enfim, é isso aqui. Ao passo que nós temos, essa aqui também é comunista, olha, ao passo que nós temos essa outra sociedade aqui. Uma sociedade que seria o arquétipo da sociedade tradicionalista. Uma em que os valores transcendentes estão no centro da sociedade e tudo se constrói visando a se harmonizar com essa arquitetura religiosa central, né? A igreja é o centro e todas as casinhas elas buscam imitar essa igreja em menor escala, buscando uma harmonia tanto com o centro religioso quanto a natureza, né? E há um incentivo local das comunidades em consumirem as coisas locais, não é? E o incentivo das pessoas também, de cooperativas, de crédito, em baratearem, em tornarem acessíveis, não produtos como iPhone,
Não produtos como PC gamer, carros, etc. Mas produtos como terra. Cada um vai ter o seu pedacinho de terra. A sua terra para fazer aquilo que bem entender. Não aquilo que o Estado disser para você fazer, mas aquilo que você bem entender. Aquilo que você quiser fazer com a sua terra e como cultivá-la. Ok? Com auxílio administrativo local, inclusive da sua comunidade religiosa. Dependendo. Entende? Esse é o tipo de modelo de uma sociedade tradicionalista. Mas então, Gabriel, como que você acha, então, que essa sociedade capitalista consumista é ruim se tem inovação tecnológica, se todo mundo tem celular, tem Wi-Fi, se o capitalismo deu um certo conforto às pessoas? Vamos lá então, sabichão. Vamos pensar o seguinte, os Estados Unidos. Por que muitas pessoas nos Estados Unidos hoje em dia não têm conseguido comprar... Nos Estados Unidos, tá? Não tô pegando Brasil, não. Tô pegando Bostil, não. Tô pegando Estados Unidos, o modelo do país capitalista, essa bobajada toda aí, né? Por que a maioria das pessoas de lá ou estão se churrascando porque não estão conseguindo nada, ou estão voltando a morar com os pais, mesmo depois daquela cultura boomer de que depois dos 18 anos você tem que sair dos pais, que é da casa dos pais, né? Aquela bobagem também. Ou estão sempre morando em cubículos, tendo que dividir, morar em república, morar em lugares compartilhados. Mas não é o país do consumo, não é o país, por exemplo, em que o Nintendo Switch, que eu sou doido para comprar um Nintendo Switch, custa 500 conto e aqui no Brasil é 5 mil. Né? Lá você consegue comprar um Nintendo Switch. Né? E por que você não consegue comprar algo no mercado imobiliário? Vamos lá. O capitalismo, né, como um sistema econômico de defesa de acúmulo do capital, o que ele proporcionou às pessoas? Ele proporcionou que as empresas que já estavam em voga, né, herdadas, que já tinham comprado todas as terras, desde as primeiras revoluções industriais, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, elas continuassem os seus monopólios, tanto que hoje em dia, até hoje a gente tem a Ford, por exemplo, que é um grande monopólio, né, de automóveis, que é um dos melhores exemplos disso, continuassem produzindo, comprando terras e terras e terras, e empregando várias pessoas, e gerando vários empregos. E aí ele gera vários e vários empregos aos plebeus. Os plebeus ficam felizes. Nossa, que legal, tá todo mundo tendo emprego, que chique, né? E agora com todo mundo tendo emprego, podendo consumir as coisas básicas, essas coisas básicas, como carros e outras benesses, ficam mais baratas. Sim, de fato ficam. E elas vão ficando mais baratas. E essas pessoas que foram empregadas para trabalhar nas terras dos grandes proprietários capitalistas, detentores de tudo, que começaram a receber e comprar as coisas baratas, começaram a viver bem, né? Tinham a sua casinha de boneca lá, basiquinha, mas não tinha muita coisa, mas conseguiu comprar tudo barato. Mas aí vieram as guerras, vieram as crises, vieram os problemas, digamos assim, os embargos econômicos, e essas pessoas que antes ganhavam o básico, ganhavam pelo básico, né? Os 2 salários mínimos da vida que dava para comprar alguma coisa, porque a inflação era baixa, estava todo mundo produzindo. Eles que não têm terra, não têm casa, não têm nada, vão ver as coisas se encarecendo. Vem as crises, o mundo é imprevisível, eles vão ver as coisas se encarecendo. E aí, diante disso, eles se veem com 2 alternativas. Diante de 2 alternativas. Ou ele trabalha mais, trabalha dobrado, para poder manter o mesmo estilo de vida que ele tinha antes, ou ele se esforça de alguma forma, aproveita alguma oportunidade para poder adquirir terras. Porque nessas terras ele vai poder construir alguma coisa, alugar, gerar renda fixa. Só que isso é mais difícil, é menos acessível a todo mundo. Então o que o cara faz? Não, ele vai trabalhar dobrado. Ele vai pesquisar que está oferecendo emprego. Não, está oferecendo emprego, estou indo aí. Aí eu vou trabalhar dobrado. Aí continua mantendo o estilo de vida dele. Aí as terras, que talvez um dia estivessem num preço mais barato, foram compradas pelas pessoas que já tinham dinheiro, pelos capitalistas, para construir mais coisas, construir mais empresas, empregar mais gente ganhando salário mínimo, e as coisas movimentando. E essas pessoas vivendo de aluguel, não tendo absolutamente nada, e consumindo, e consumindo, e consumindo, até que vem outra crise, até que vem uma guerra, até que vem um embargo, até que vem uma pandemia, a porra de uma pandemia, né? A pandemia de 2020. E essas pessoas que não têm terra, não têm absolutamente nada, que se ocuparam somente de trabalhar e, entre aspas, movimentar a economia, tornando os produtos mais baratos, de repente começam a ver tudo caro. Elas não têm terra para comprar, não têm nada para poder gerar renda fixa, não têm um apezinho para alugar para os outros, não tem uma terrinha para cultivar a própria comida. Babau, se fudeu, ficou sem nada. Entendeu? Ficou sem nada, porque agora já está tudo concentrado na mão de poucos grupos de capitalistas.
de pouquíssimos grupos de capitalistas. E que, novamente, né, eu vou investir em anúncios, em propaganda, para você poder consumir, gerar dinheiro, e aí isso gera nas pessoas uma necessidade desesperada de querer dinheiro, de querer dinheiro, buscando alternativas cada vez mais manipuladoras e desonestas e imorais para isso. Tanto que o OnlyFans é o quê? O OnlyFans, o que você vê de menina hoje em dia, né? Eu vi no Instagram isso uma vez, uma menina que fez arqueologia. Ela estava toda feliz na arqueologia, mas ela terminou com o OnlyFans, porque não tem mercado de trabalho para ela, né, na arqueologia. E em vários outros casos, né? Então as meninas, elas vendo assim, nossa, poxa, tá tudo caro, não tem dinheiro, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro rápido? Pô, vou vender meu corpo. Aí, ó, beleza, vendendo o corpo, ela tá fazendo o quê? Movimentando a economia, filhão. Tá movimentando a economia. Aí depois ela movimenta a economia, faz o corpo, aí com o que ela vai gastar? Ela vai gastar com produto de beleza pra deixar a xoxota rosa. Ela vai gastar com creme, ela vai gastar com vibrador pra fazer os vídeos dela. Olha que coisa imunda que eu tô falando, né? Ela vai gastar com câmera de melhor qualidade, né? E ela vai direcionar tudo aquilo para aquele serviço imoral dela. E o mercado vai se afunilar para aqueles nichos. Não é? Enquanto o homem, que ele pensa, não tem como vender meu corpo porque ninguém vai querer ver pau. O povo quer ver buceta, o povo não quer ver pau. Só beado quer ver pau. E o que eu vou fazer? Bom, sei lá, eu vou criar uma bet. Eu vou entrar pro marketing digital. Eu vou prometer às pessoas uma fórmula de enriquecimento fácil dentro do capitalismo, para que elas consumam e eu possa ganhar dinheiro em cima delas. Então, novamente, nós vemos o quê? Uma concentração de renda na mão de poucos, muito bem gostosa lá fora. E um consumismo que vai direcionando o mercado para vias cada vez mais imorais, para aquilo que desvirtua as pessoas e as faz correr pelo dinheiro, apenas pelo dinheiro, sem priorizarem uma vida a longo prazo. Entendeu? Porque a geração agora, ela não herdou, muita gente dessa geração não herdou nada, não herdou terras, que é o que realmente importa de se herdar, e tenta compensar tudo isso trabalhando igual um fudido condenado desgraçado, principalmente países de primeiro mundo, para comprar carro, iPhone, bens materiais, coisas supérfluas que ficarão desatualizadas no ano seguinte para poderem compensar esse vazio existencial e essa insegurança no futuro. Isso gera em quê? Uma insegurança em ter filho, uma insegurança queda da taxa de natalidade e a nova ordem mundial rindo da sua cara aí. Então é isso, o capitalismo, ele na verdade é isso. Enquanto o que realmente importa é isso aqui, gente. Uma pessoa que possui, que não necessariamente vai ficar consumindo coisas, comprando para gerar a roda da economia. Uma vez que essas coisas não têm um valor tão alto, a mercadoria em si, ela não tem um valor tão alto em si. Ela não tem um valor per si tão alto. O que tem um valor necessariamente é aquilo que dura. E aquilo que mais dura por excelência é o terreno, é a terra, aquilo que não sai do lugar. É uma terra em que você pode construir sua casa, tem a liberdade para você fazer o que quiser com ela, até alugar, vender, plantar, produzir alguma coisa lá para vender. E é muito melhor quando você vende para a comunidade local. Só que a comunidade local vai conseguir comprar os seus produtos quando ela sabe que você vende e quando ela tem dinheiro, quando ela tem os próprios recursos para poder comprar de você. Entendeu? E aí sim você emprega as pessoas, aí sim você faz tudo, mas tudo é direcionado para o local. Entendeu? Então é por isso que a roda do capitalismo, essa roda do consumismo desenfreado, ele não movimenta nada, gente. Não é nada. Consumismo é só uma forma das pessoas se alienarem e se tornarem, digamos assim, escravas de seus próprios vícios. Escravas de seus próprios vícios. Para poderem ser manipuladas por políticos, por charlatães, por falsos líderes religiosos, por tudo, por tudo. Consumismo é apenas isso. O consumismo nunca é bom. O consumismo nunca movimenta a economia. Porque o argumento capitalista, o argumento liberal, dos neoliberais, né, que negócio é o seguinte, né? Quanto mais as pessoas consomem, maior é a demanda, né? Consumir um produto, né, maior é a demanda. Isso estimula as empresas a produzir em maior escala, e a produção em massa leva a uma redução, obviamente, a redução do custo por unidade. Eles têm que produzir em massa, então eles vão ter que dar um jeito de diminuir o custo, né? Economia de escala, o nome disso. É o custo do produto. E se eles reduzem o custo do produto, é óbvio que isso reduz o preço final. Isso reduz o preço final para poder gerar demandas mais competitivas, né? Então, por exemplo, quando pouca gente compra celular, né? Quando pouca gente comprava celular, eles custavam mais. Hoje em dia, com bilhões de pessoas comprando celular, trilhões, né? Os smartphones ficaram baratos. Essa é a lógica.
Mas é o consumismo que gera o quê? Cada vez mais a ilusão de que você tem alguma propriedade quando você não tem nada. Enquanto o que é importante de você comprar e de adquirir, os capitalistas malvadões estão comprando. Entendeu? Que é terreno. Entendeu? É terreno. Aí as pessoas, e aí essas empresas vão criando novos desejos, digamos assim, para as pessoas manter comprando essas besteiras sem necessidade nenhuma. E aí os produtos vão sendo feitos para durar pouco, gerando lixo. E aí as marcas, e aí o que acontece? Quando o produto ele é muito barateado, ele começa a ficar vulgar demais, o que surge? Surge o valor da marca. Karl Marx tem uma crítica a isso, mas eu não vou lembrar disso agora não, que é o valor da marca. Então, quando as coisas elas perdem o seu valor real e essa qualidade, por exemplo, esse celular aqui que eu tenho, que é velhaço, eu tinha esse celular aqui há 7 anos atrás, ele tá até hoje comigo, eu mandei consertar recentemente, para ver como é que tá. E esse celular aqui, gente, não serve pra mais nada, ele serve pra fazer algumas coisas, mas na essência mais nada, né? Mas eu te garanto que se esse celular aqui não fosse um Samsung, fosse um Apple, fosse um iPhone, mesmo ele sendo ultrapassado, ia ter alguém querendo. Por quê? A marca agora vai substituir o valor real. E não, então o preço ele sobe não por qualidade do produto, mas pelo prestígio da marca, que depende de marketing, depende de tudo. E aí isso gera cada vez mais monopólios, grandes corporações, e as grandes corporações, por sua vez, reduzem a concorrência comprando tudo que é dos outros. Entendeu? E aí você fica refém de tudo que é monopolizado. A gente fica refém de Elon Musk da vida, do Bill Gates. A gente vai ficar refém no futuro desses caras graças ao capitalismo. E não graças ao comunismo nem nada disso. E é por isso que o distributivismo precisa vir em voga. Mas o distributivismo ele precisa sim de uma revolução, tá? Uma revolução violenta para acontecer, tá? O distributivismo precisaria sim, de tese, tá? Em comunidades locais. Uma coisa meio anárquica, digamos assim, né? Apenas a revolução. Mas é isso, galera. Entendeu? Por que o consumismo não estimula bosta nenhuma. Consumismo, gente, te distrai da verdadeira riqueza, que é você possuir um terreno e uma herança. Isso sim é verdadeira riqueza. O resto é só produto de balela, só coisa de otário. Ferrari, coisa de otário. iPhone, coisa de otário. Tudo isso é coisa de otário. Então é isso aí, galera. Fico por aqui. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado do caralho do vídeo e vejamos vocês. Vamos viver uma vida plena.